Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. São mais de 200 povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português, falados aqui no Brasil ainda hoje. Apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5.000 pessoas e ocupam uma reserva de 8.000 hectares. É meu prazer, Deus sará, é com prazer, e valor, Deus cantar. Sou Quitera Maria de Jesus, conhecida por Quitera Binga. Então, nós perdemos a língua, mas eu vou transmitir aqui as duas palavras. Nós aqui Pancararu, nós para dar um bom dia, nós diz caruca. Então, nós para ir embora, a gente diz caruca butuna. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, numa reserva que chama Brejo dos Padres, eles foram reunidos aí em 1802 pela missão jesuíta, que foi catequizar esse povo. Em suma, mudar a sua língua e os seus costumes. A missão do jesuíta era fazer os índios falar o português, entender o mais rápido possível, isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. E aquele índio que aprendesse o português o mais rápido possível, então ele tinha uma grande recompensa. Não fosse em dinheiro, mas que era recompensa, mais roupa, em presente, e cada um que se interessasse. O interesse por presente ou por ganhar alguma coisa para desenvolver a língua portuguesa, sem prever o futuro que podia prejudicar as futuras gerações, aí foi isso aí que nos prejudicou, a nossa língua Pancararu. Assim como os Pancararu no sertão de Pernambuco sofreram a repressão lá na mão dos padres jesuítas que chefiavam suas missões no século XIX, agora no século XX nós assistimos a história se repetindo, só que com os índios que vivem na floresta, lá no Amazonas, no Alto Rio Negro. Pitana, Bonifácio, Baniwa, Adaliahanan, Inucadaha, Rio Negro, Rité. Nós indígenas aqui do Rio Negro falamos várias línguas, como eu, por exemplo, eu falo Baniwa, falo Nhingatu, falo português, entendo um pouco de espanhol e falo Curipaco também. Então são as línguas que a gente fala, e aqui normalmente o indígena tem que falar 1 ou 3 línguas para poder se comunicar, porque nós somos 22 povos diferentes, geralmente é natural que a gente fala 3 línguas além de português, que é língua nacional. Uns anos atrás, sabe, vêm os missionários, entendeu? Aí eles dizem assim, olha, porque falávamos o tupi, isto é nós baré. Depois como é idioma tupi, é idioma brasileira, né? Nós deixamos o tupi para o baré para falar o tupi.
Vem a civilização, larga-se o tupi para falar o português. E agora? Língua geral ela não fala, não. Pois é. E aí foi sumindo as nossas línguas, vamos dizer, as nossas gírias. Pois é. É isso que sucede. Bom, eu fiquei preocupado, porque na verdade eu sendo balé estou falando uma outra língua. Por quê? Que eu quero falar a minha língua, por exemplo. A língua balé realmente se extinguiu, né? E na verdade essa língua Nhangatu, que a gente chama por aqui, acabou sendo língua geral, né? Ela foi introduzida de fato, né? Foi introduzida pelos missionários e comerciantes. Foram 8 anos de internato, eu passava 45 dias por ano em casa. Esse internato é da missão, né? Missão religiosa. Esse internato foi da Igreja Católica, na verdade, né? E a gente era obrigado, assim, a falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a língua materna. Todo mundo falava só língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar português, porque todo mundo falava a mesma língua, sabe? A não ser os tucanos, os banil, que chegaram com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles. O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português, tá? Mas ele saía de perto e a gente tocava a nossa língua, certo? Mas era proibido, sim. Então era um sistema assim muito, muito rígido. Então, ou você falava com os companheiros na língua indígena escondido, ou você era submetido a uma pena, né? Porque teve um momento que eles usavam um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, como sinal para as pessoas que falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo dessa natureza. Mesmo assim, a gente preservou tudo que a gente tem hoje, né? Algumas partes talvez a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua tem uma escrita dela, né? Tipo, lê e escreve nossa língua há 50 anos, né? Que tem essa língua escrita, a gente, qualquer um velho lê, escreve na sua língua. Eu me rebelei naqueles anos, muitas vezes fazia de propósito, falava na língua indígena, então cansei de pegar esse chaveiro e guardar comigo, né? Na época era só sim e sim, né? Hoje não, a gente tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa maneira de viver, né? Nossa maneira de aprender também. Você viu como é que foi pesada a repressão aos índios lá no Alto Rio Negro. Mesmo assim, você pode observar também que eles ainda falam mais de 20 línguas tradicionais deles lá naquela região, além do Nhangatu, que foi introduzido pelos jesuítas, o português e o espanhol da vizinhança. No sul do Brasil, essa repressão à língua foi feita pelo Serviço de Proteção aos Índios, os funcionários do governo, pagos para atrapalhar a vida dos cangangue, como você vai ver agora.